Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Check-in Besser, a live da Besser Consultoria que acontece todas as segundas-feiras às 19 horas, aqui no Instagram. A Núbia, ela tem formação... Oi, Núbia, tudo bom? Oi. Tem formação em Ciências Econômicas e Administração. A especialização dela é em Educação à Distância, Metodologia do Ensino Superior e Economia Brasileira. Ela tem mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, doutora em Engenharia de Produção e atua como professora universitária, palestrante em macroeconomia, inovação, empreendedorismo e, claro, turismo, que é o nosso tema hoje. Ela é comerciante, é uma companheira rotariana, membro do Conselho da Cidade de Uberaba. Núbia, seja muito bem-vinda. Ana Paula, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada a quem está nos assistindo. É um prazer a gente poder socializar um pouco, que a gente sabe também aprender, né? É sempre uma troca. O que nós vamos falar um pouquinho aqui é essa perspectiva do turismo pós-pandemia, né? Porque, na verdade, o setor deu uma parada aí a partir de março e a gente tem uma perspectiva de no mínimo 3 meses parado e isso, o turismo é um grande gerador de emprego, né, e de renda, sobretudo em algumas localidades que têm seus atrativos turísticos, né, e isso, nessa parada, vai impactar fortemente toda a cadeia produtiva do turismo, que é uma cadeia com mais de 50. Há estudos que dizem que se for levar a fundo, nós vamos buscar muito mais de 100, né, setores envolvidos nessa atividade turística. Então, nós vamos tratar um pouquinho sobre isso, né, Ana Paula? O turismo faz parte do setor de serviços, correto? Que no PIB, né, na soma de tudo que é produzido no país, o turismo é parte do setor de serviços, setor terciário, é um setor que gera muito emprego, né, seja ele formal e informal, mas é um setor que tem peso na economia, né? Hoje a gente considerar, o turismo deve ter um peso no todo, no PIB brasileiro, de mais de 3%, acho que 3,7%, alguma coisa, o total da participação do turismo no PIB. Então, é uma atividade que é impactante, tanto do ponto de vista do total do PIB, quanto, sobretudo, geração de emprego e renda, né? Em algumas localidades, ele é, na verdade, a condição de sobrevivência de cidades e pessoas, né? Então, quando a gente fala de turismo nessa perspectiva, nós estamos falando de uma coisa que é macro. Ou seja, o turismo é, com o setor de serviços como um todo, um grande volume de recursos que gira na economia. Quando nós estamos falando isso, nós estamos falando, sobretudo, no total, né, vamos chamar assim na consideração, que o turismo é, além de ser um grande empregador, ele tem uma dinâmica diferente um pouco, não é? Porque ele não é aquele setor que você diz assim, bom, ele para, mas ele tem uma condição de estocar alguma coisa, ele tem condição de guardar alguma coisa ou de esperar somente o meu cliente vir buscar, ou eu entregar para o meu cliente, um delivery. Turismo não é isso. Turismo, ele pressupõe alguém que presta um serviço para alguém que demanda um serviço em loco. Você pode falar do setor aéreo ao bar, numa pousada, ou uma pousada na beira da praia, que inclusive em alguns locais é rústico até para atrair mais turista, não é? Que é exatamente para dar o tom. Então você imagina quando você tem setores que englobam tudo isso, desde dessa parte de servir uma caipirinha no bar da praia, ou a um catering entregando comida dentro de um avião. Então, você imagina quantos setores nós temos aí. É esse peso que o turismo tem, que com essa parada, né, nós tivemos aí uma perda significativa. Se diz que para recuperar o turismo de 2019, quer dizer, a perspectiva para esse ano é uma queda acentuada, e não só para esse ano, detalhe, para 2021 também, porque nós tínhamos uma previsão que o turismo em 2020 ia suplantar 2019. Só que com essa mudança toda, o que aconteceu? O turismo deve ter, na verdade, uma queda esse ano e uma queda o ano que vem. Normal, gente, se vocês analisarem que é um setor que depende do contato quase que direto. Eu posso reservar hotel por um site, eu posso reservar uma casa pelo site? Sim, só que a casa para onde você vai, ela tem que ser limpa,
você vai ter que comprar comida, você vai ter que chegar até lá, você vai ter que visitar os locais, e como é que segurança você tem para fazer isso? Então, enquanto não houver uma segurança do ponto de vista das pessoas se locomoverem, seja internamente, seja externamente, o turismo não sai da onde ele está, certo? Há casos de hotéis que estão usando a sua estrutura para fazer delivery de comida. Faz todo sentido, já tem uma estrutura, então você vai atender o público. Agora, como é que você faz um bar que depende do público na praia? Aí esse aí realmente ele está parado, né? E aí é um segmento complicado, porque eu acho que de todos eles, bares e restaurantes são os que mais vão sentir no todo. Porque depende do fluxo de pessoas, né? Hotel sente, pousada sente, sim, mas o fluxo de pessoas num bar dá todo o tom, né? Apesar de que os bares e restaurantes, a gente tem um pouco da questão de alguns se adaptando, porque é outro elemento chave aí que a gente tem que comentar, né, Nubia? A questão da adaptação do serviço. Aí vai para o delivery, vai gerando outras opções. Mas essas opções, nesse primeiro momento, ainda não estão sendo satisfatórias, não é isso? Não. Por mais que você se adeque, Ana, nós estamos adequando. Então, nós não fazíamos isso, então nós estamos aprendendo a fazer. O setor, por exemplo, o turismo de eventos também está sentindo enormemente toda essa gama de mudança, né? Como é que você vai fazer um evento? Nós, por exemplo, ia ter um evento para uma determinada cidade que esperavam-se mais de 2.000 pessoas. O evento foi cancelado. Então, tudo isso vai impactar negativamente. E aí, a gente, olhando para isso, a gente diz, bom, todos os setores envolvidos direto e indiretamente, eles vão ter que rever todo o seu planejamento. Tudo que foi pensado, tudo que foi estruturado para, né, precisou sofrer um replanejamento, vamos chamar assim, né? Tudo, e a gente brinca que planejamento tem que ser quase a lápis, né? Para poder dar conta de se adaptar, ser flexível, né, para resolver essa questão. Então, existem algumas questões aí que o turismo, por ter se tornado inviável com o coronavírus, hoje você vai ter que rever toda a sua postura. E como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, eu acho que agora não é hora de desistir, ainda não. Vamos parar para pensar, existe uma campanha, inclusive, do Ministério do Turismo, não cancele, remarque. É uma saída, não é? Mas você prolonga, você já está pagando, você já pagou, para que você cancelar e pedir o dinheiro de volta? Só adia. Você vai estar ajudando a manter o negócio funcionando. Essa é uma questão. Existe uma outra. Primeiro, para mim, é a questão sanitária. Se não houver segurança sanitária, o turismo vai ter que se reinventar mesmo, de outra forma, né? Porque não tem jeito. E política governamental para recuperação. Existe? Sim, já estão sendo pensadas. Pelo que a gente sabe, o Ministério do Turismo já está ouvindo as partes, até para ajudar. Aí você vai ouvir do grande, o setor, por exemplo, como setor, uma grande agência aqui de turismo, quanto o setor aéreo. Todos os aviões estão no chão, a maioria dos aviões estão no chão. Que passagem aérea está sendo vendida para ir para o exterior? Pouquíssimas. Se tem alguma companhia aérea voando, são poucas, né? Ninguém está se aventurando aí para a Europa nesse momento. Não há condição ainda para isso, né? Então, políticas governamentais têm que estar sendo repensadas, elas estão sendo pensadas, inclusive exige medida provisória já para o setor de turismo. E eu acho que aqui, uma coisa que fortalece, né, Ana Paula, vocês que são da área, é a união dos setores relacionados ao turismo. Como uma grande, sabe, um grande leque que abraça todos eles e que façam devidamente a sua pressão pública, né, para manter esses negócios funcionando. Porque vocês imaginam na retomada, como é que vai ser? Eu quero viajar, mas não tem lugar para me hospedar. Eu quero viajar, mas não tem avião para o lugar que eu quero ir. Foi cancelado, o aeroporto não está funcionando porque nenhum voo quer descer lá, nenhuma companhia aérea está voando para lá. Vai dificultar? Vai. É nesse replanejamento que a gente tem que entender. Então, existem várias áreas, até tem um trabalho muito interessante da GV, que foi publicado recentemente, que traz até um detalhamento do que poderia ser feito num cenário de recuperação do turismo. Como ajudar nessa recuperação?
Como é que a gente pensa nisso? Então, você tem que olhar, vamos levar o Ana. Essa está sendo a dúvida principal. Como sair dessa situação e como recuperar? Comecei falando sobre o PIB. O que é o PIB, né? O investimento das empresas privadas, os gastos públicos e as trocas internacionais. Tem 4 componentes. O que é que mantém o PIB hoje e que eu acho que para o PIB não cair tanto? Porque há uma perspectiva, dependendo do tipo de consultoria que está nos fazendo o detalhamento, o turismo cair o PIB cair 3%, o PIB cair 5%, o PIB cair 7%. Ou seja, nós temos para todo lado análises. Então, se o PIB vai cair tanto, só existe hoje um componente que poderia evitar queda tão grande, que é o agronegócio. Esse ainda continua, né? Ainda numa perspectiva positiva. Agora, consumo. Quem está gastando o que com o quê? A gente não está saindo de casa, a gente não está viajando, a gente não está comprando nada, comprando comida, basicamente. Né? Compra até alguma coisa pela internet, mas aquele dia a dia, aquele trânsito, até gastar gasolina até ela caiu de preço, né? Reduziu o preço. Então, consumo baixo. Investimento das empresas baixo, quase zerado, porque você hoje tem, vamos esperar para ver as empresas mantendo o dinheiro em caixa, porque não sabe quanto tempo vai demorar tudo isso, então eu freio qualquer tipo de investimento. Quem é que pode hoje puxar a economia? E aí é uma briga, uma discussão econômica e política. O Estado. É o Estado que hoje tem condição de ajudar a manter a economia funcionando, e inclusive o turismo. Sobretudo por ele ser um grande gerador de emprego, seja formal ou informal, como eu já disse. Então, quando a gente fala em retomada, gente, vai depender do consumo. O que as pessoas estão tendo redução de renda. E olha que eu estou falando redução de renda em todos os níveis. Redução no salário, porque tem gente que está com salário reduzido em 25, tem gente com salário reduzido em 50, tem gente com salário pago pelo governo na medida provisória 936, então vai ser uma média, não vai ser o salário fechado. Então, quando a gente fala de toda a redução na renda como um todo, aí detalhe, a gente não pode esquecer, aluguéis, tem gente negociando aluguel, então quem vive de aluguel, às vezes está recebendo a metade do aluguel que recebia. Vai cair a renda dessa pessoa? Vai. Vai cair a renda de quem tem lucros? Vai, porque as empresas também estão ganhando menos. Vai cair o valor dos, vamos dizer assim, das ações que as pessoas têm aplicada, que é o tal do lucro. Lucro, renda, juro, tudo vai cair. Como é que vai retomar consumo? Aí entra a questão da discussão, como é que vai ser esse consumo? Do que nós vamos consumir? Do jeito que nós estamos vendo, a brincadeira à parte, diz, não pode abrir o portão que eu já quero sair correndo. Quer dizer, por quê? Porque as pessoas estão presas. O turismo é uma forma de resolver, de você olhar, você ficou tanto tempo em casa, agora vamos passear, agora vamos criar. E aí, gente, entra uma questão da mídia, do marketing, das campanhas publicitárias, de mostrar os atrativos. Cadê os atrativos? Né? Mostre o seu atrativo. Chame, assim que puder, você já tem que estar planejado para receber seu turista, né, Ana Paula? Também tem que planejar isso, né? E vai depender muito, logicamente, do consumo. Então, nós temos que gerar essa necessidade do consumo também.